Não é necessário ser um aluno mais dedicado em geografia para entender que o globo terrestre tem dois polos, um ao sul, a Antártida, e outro ao norte, o Ártico. Mas o que você realmente sabe sobre esses lugares, além de serem os mais frios do planeta? Vou te dar algumas dicas. A Antártica, por exemplo, possui uma grande extensão de terra, além da água congelada. O Ártico, por sua vez, não é considerado um continente, mas sim uma ilha, composta principalmente por águas congeladas e pequenas porções de terra, que são, na verdade, feitas de gelo ou de uma fina camada de terra. Nessa região, é possível observar a presença de um tipo de vegetação chamada tundra. Em resumo, o Ártico é um mar congelado com pouca terra visível. Enquanto isso, a Antártica é um continente coberto por gelo. Diante disso, as consequências do aumento da temperatura do planeta têm efeitos diferentes em cada um, especialmente porque na região do Mar Ártico há uma conexão com outros países e maior facilidade de acesso à região, onde se estima ter muitas coisas interessantes para se gerar dinheiro. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o Ártico pode abrigar cerca de 30% das reservas não descobertas de gás e 13% de petróleo. Se você costuma acompanhar as notícias do mundo, deve ter visto que a Noruega é o país que mais explora o petróleo no Ártico. Em 2018, o país concedeu 11 licenças de explorações do combustível fóssil e gás para empresas que atuam especialmente naquela região. Parece um mercado promissor e muita gente está de olho nele. Para explicar de forma resumida, o grande problema dessa história é que o ecossistema ártico é muito sensível a poluentes e um derramamento de petróleo seria catastrófico. Mesmo assim, esse risco não impede que sejam feitas diversas ações desse tipo por lá. Também é importante lembrar que as calotas polares desempenham um papel crucial na manutenção do equilíbrio do planeta Terra, sendo necessário que o explorador tenha precauções quando estiver fazendo ação na região. Além disso, os seres vivos da região, devido à sua incrível capacidade de sobreviver em climas extremos, não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Aqui vai uma curiosidade que talvez você não saiba. Legalmente, é permitido, sob condições apropriadas, explorar o Ártico. No entanto, ninguém tem permissão para explorar a Antártica. Por quê? Olá, eu sou o João e você está no canal Barril de Pergunta. Agora eu vou explicar. Olhar o mapa mundi e ver uma espessa camada de gelo dos polos da Terra chega a gelar até o coração. A primeira coisa que você precisa saber é que no Ártico é uma região onde a temperatura média do mês mais quente é inferior a 10 graus Celsius. Eu disse mais quente, hein? De acordo com a história, no Polo Norte, também conhecido como o Ártico, desde 300 anos a.C., existem pessoas que habitam aquela região, mesmo com essas temperaturas extremamente baixas. Mas o que isso tem a ver com a Antártica? Os dois polos são extremos, ou seja, estão em lados completamente opostos do planeta. No entanto, o Ártico se desenvolveu muito mais próximo do continente europeu, o que facilitou seu acesso e povoamento, mesmo que escasso. E já na Antártica, devido às temperaturas muito mais extremas, que atingem até 65 graus Celsius negativos, a permanência humana é quase impraticável. Além disso, a Antártica é o continente mais frio do mundo e está mais distante de outras regiões, ficando congelada praticamente um ano inteiro. Apesar de possuir água do mar e água congelada em toda a sua superfície, a Antártica é considerada um continente completamente deserto. O Tratado da Antártica. O continente ártico representa aproximadamente 10% da superfície do planeta, e não é à toa que as mudanças no clima do continente e do Oceano Ártico podem afetar tanto o resto do planeta. E mesmo sendo o continente mais frio, mais alto e ventoso do planeta, também sabemos que é uma região rica em recursos marinhos e terrestres, além da riqueza de animais marinhos como as baleias, que foram muito caçadas no século XIX e no século XX. Agora, deu para notar algumas semelhanças entre o Ártico e a Antártida, certo? Após o término da Segunda Guerra Mundial, essas informações começaram a se espalhar, e como era de se esperar em um clima pós-guerra, as tensões sobre a região aumentaram. Para resolver esse, entre tantos outros problemas, as maiores potências mundiais decidiram que o continente deveria ser de todo o mundo. Assim, foi criado o Tratado da Antártida. Nele está escrito que o continente ártico deve ser um local exclusivo para a ciência e para a paz, sem intervenções militares, voltado para a pesquisa e conservação de seu espaço.
porque ninguém tem permissão para explorar a Antártica. A partir desse tratado, começaram importantes medidas ambientais, como convenções sobre a proteção da fauna e flora locais, o estabelecimento de uma comissão para a preservação dos recursos marinhos e vivos e, mais recente, a Comissão para a Proteção Ambiental. Ao contrário do que possa parecer, os eventos relacionados à Antártica são mais frequentes do que se imagina. As regiões do Tratado da Antártica acontecem todos os anos. Durante essas reuniões, são reavaliados todos os pontos associados ao tratado. O principal objetivo dessas reuniões é reafirmar a dedicação e o compromisso com a preservação da Antártica como reserva natural e sua importância na cooperação internacional. Geralmente, os assuntos discutidos durante essas reuniões focam nas consequências que podem ser causadas em todo o país pelas alterações climáticas na região, além de promover a pesquisa científica e consolidar a cultura das colaborações internacionais. O Brasil assinou o Tratado da Antártica em 16 de maio de 1975 pelo então presidente Ernesto Geisel, conforme o Decreto 75936, de 11 de junho de 1975. Reconhecendo o interesse global em manter a Antártica exclusiva para fins pacíficos, evitando conflitos internacionais e valorizando as contribuições científicas obtidas por meio da cooperação internacional da pesquisa antártica. Por que a Antártica não é dividida em países? O principal obstáculo ao povoamento da região é devido à sua posição em latitudes extremas, resultando em fenômenos notáveis. O inverno ártico, quando o continente permanece na escuridão, é extremamente frio por 6 meses. E o verão ártico, quando o continente fica totalmente iluminado e com um clima menos rigoroso nos outros 6 meses do ano. Além do frio intenso, desértico e perigoso, é compreensível que ninguém queira passar 6 meses em total escuridão, especialmente em um lugar assim. Outro fator que dificulta o povoamento é a ausência de fronteiras políticas e países próximos, embora existam áreas que são de responsabilidade de alguns países. Essa regionalização foi estabelecida em base em critérios físicos, dividindo a Antártica em Antártica Ocidental, a menor, e a Antártica Oriental, maior, e mais resistente ao derretimento das calotas polares. Assim, como todo lugar frequenta problemas climáticos, a Antártica não fica de fora, especialmente a região ocidental. O aquecimento global e o buraco na camada de ozônio são os fatores responsáveis pelo derretimento das calotas polares e lideram a lista de causas, aumentando o nível do mar e causando grandes problemas em outros continentes, especialmente na Oceania. Um efeito dominó que desencadeia uma verdadeira avalanche de problemas. Como há muitas coisas relacionadas ao continente menos populoso do mundo, diversos países entraram em consenso e assinaram o Tratado da Antártica, concluindo que o continente permaneceria intacto para fins pacíficos de pesquisa. Por isso, muitos países têm bases científicas no Polo Sul, incluindo o Brasil, com a estação Comandante Ferraz. A Antártica, como vimos ao longo do vídeo, é uma região isolada que só pode ser estudada por um período de 6 meses a cada ano, durante o verão ártico, já que na outra metade do ano a região fica completamente na escuridão e extremamente mais fria. E apesar de ser uma região relativamente pouco conhecida, agora sabemos que existe uma grande possibilidade de ser rica em pedras preciosas e petróleo, assim como a sua fauna marítima. Porém, as condições mais extremas, distâncias geográficas e até questões políticas fazem com que o acordo dos países firmados para preservar a Antártica faça todo sentido. Agora, por que motivo as condições do Ártico são tão diferentes? Como mencionamos, já tinha gente por lá, até mesmo antes de Cristo. A região ainda causa disputas entre várias nações, como Suécia, Estados Unidos e até mesmo a Rússia, que ocupa cerca de metade da área e tem investimento em um projeto chamado Iceberg. Então, aquela notícia que falamos no início do vídeo é bastante preocupante, não só porque a região é no Polo Norte, mas até que ponto a gente vai chegar, né? Antes que seja tarde demais. Ou melhor, e se já não for tarde demais? E para encerrar o vídeo, deixo com vocês um pequeno reforço. Apesar da sua abundância de recursos naturais valiosos, a Antártica é um lugar onde ninguém pode explorar seus recursos naturais por causa do acordo criado em 1959 e assinado por diversos países ao longo da história até hoje. O Tratado da Antártica. Isso quer dizer que existe um lugar no mundo onde a paz é obrigatória, e ela se chama Antártica. Em contrapartida, o artigo vez ou outra está nos noticiários, sendo tema de disputas e interesses. Bom pessoal, o vídeo fica por aqui, espero que tenham gostado, deixem seus comentários sobre o assunto e não esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima e tchau!